Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Saudade de vocês por aqui. Hoje nós temos mais um RJ Entrevista que vai ser muito legal, muito interessante. A gente convidou o advogado Rudy Kirchner, aliás. Ele é sócio da CGV Advogados, CGVK Advogados, que fica com sede em Portugal, quer dizer, ele representa a sede em Portugal e vai nos falar sobre quem quer a cidadania portuguesa, quem quer morar em Portugal, quem quer fazer transferências de dinheiro para Portugal. Vai ser realmente uma live bem interessante, bem diferenciada, essa vida em Portugal. Ele também vai falar, claro, sobre como é que está hoje a pandemia em Portugal. Olha, tanta gente entrando aqui. Luiz Coutinho, Fernando Brito, Cândido Acoforado, Pipo, Li Cipriano, muita gente entrando, o pessoal está entrando aqui. E eu acho que a live hoje vai ser bem interessante. José Medeiros, Maura Vieira, Francisco Júnior, Marcos da Fonte Castro, Adriana F. Castelo, o pessoal chegando, eu convidando o pessoal aqui para a gente conversar. Mariana Queiroga sempre presente aqui, Tarcísio Cavalcante, olha, dando um oi para Rudy. Minha gente, quando eu disse que ia ter essa live com o Rudy, vocês não têm ideia, Dr. Rudy é super famoso. Keila Blucar, da Blucar, minha amiga Manassés, Fagner, André Figueiredo, 2007, pessoal todo. Dr. Rudy é muito, muito conhecido. A solicitação já está aqui, eu vou só solicitar ele. Vai ser através da Carvalho Gomes Vidal e Kirchner Advogados, que é a CGVK Advogados, a live. Vou agora já chamar ele aqui, ó. Peraí, que agora não tá entrando. Peraí, enviar solicitação. Se estiver aguardando ele entrar. Rayana, Cica Matos, Paola Neto, que tá aqui. O pessoal chegando. Foto com PH. Olha, doutor! Olá, Roberta. Rudy! Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Muitíssimo obrigado. Eu que lhe Obrigado a todo mundo. agradeço por esta participação tão especial, vinda da Leimar pra gente. Já pensou de Lisboa para Pernambuco? Exatamente, exatamente. Muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão nos assistindo e vamos bater um papo sobre Portugal. Pois é, um papo sobre Portugal, um papo como virar português, brasileiro português, um papo como morar em Portugal, tanta coisa que a gente quer saber, doutor Rudy, tanta coisa. Agora, primeiro, eu gostaria de saber como é que doutor Rudy, de família pernambucana, a Simone Corte Real. Simone, eu acho que tem cidadania portuguesa, se eu não me engano. Simone, Tassiana Bravo, a irmã dela, eu sei que tem. Augusto Coutinho, o irmão dela, eu sei que tem. Eu não sei se Simone tem. Depois ela vai, quero me mudar para Portugal, já estou dizendo aqui. Marleide Siqueira, eu também quero, Marleide. Olha, mas se bem que vou perguntar outras coisas, porque aquele Pedro Scooby disse que a casa dele foi invadida. Simone tem, Simone Corte Real tem. Tem, doutor Rudy, foi com o senhor que ela fez? Não me lembro de Simone. Ela é casada com Ciro Tassiana Corte Bravo. Real. Ela é Tassiana casada Bravo com... foi. Simone é casada com Ciro Corte Real, o senhor conhece? Conheço a família, mas eu acho que não foi comigo. Bom, mas metade de Pernambuco pegou a cidadania com o senhor. Já sei, já estou sabendo disso. Olha, Carlos Frederico Kirchner está aqui. É o que É o do meu senhor? pai. É o meu Olha pai. ele aí, o pai. E o tio dele, Eduardo Kirchner, estudou comigo, minha gente. Eduardo, um beijo para você. Saudades muitas daquelas épocas em que a gente estudava junto português. Olha aqui, doutor Rudy, excepcional advogado, muito competente. Todo mundo me disse isso. Quando eu falei seu nome, isso foi uma unanimidade. E eu quero principalmente agradecer a Arthur Maia, da Boa Viagem Câmbio, que fez esse intercâmbio entre a gente, não foi? Foi que nos Com apresentou. certeza. Arthur Maia, amigo, empresa sensacional, Boa Viagem Câmbio, é um parceiro nosso já de longas datas, extremamente fiável para remessas internacionais para Portugal. Pois é, quem quiser transferir seu dinheirinho, seu euro para lá, para cá, com uma pessoa super confiável, realmente eu também recomendo Arthur Maia, porque quando eu quero
Quando eu viajava, né? Porque agora ninguém pode mais, com essa pandemia, todo mundo com medo de viajar e ficar preso. Mas, doutor Rude, vamos lá. Voltando, eu vou dizer quem é doutor Rude. Boa noite a todos. Começar agora aqui oficialmente a live e dizer que doutor Rude Kirchner é sócio da CGVK Advogados e responsável pela condução das atividades do escritório em Portugal. Advogado, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Bancário da Bolsa e dos Seguros. Boa noite, doutor Rude, muito bem-vindo. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor, como é que o senhor acabou aí em Portugal, saindo do Recife e se transformando em cidadão lisboeta, é isso? Exatamente, exatamente. Esse mérito é um mérito familiar. Os meus pais, Fred e Márcia, eram médicos e professores universitários em Recife e tiveram a oportunidade de fundar a universidade, a Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior, que foi uma das últimas faculdades de medicina que abriram aqui, isso em 2001, e foi através deles que a nossa família se mudou. A gente já tinha residido na Espanha em 96. Sempre foi um objetivo do meu pai buscar mais qualidade de vida para a família. E eu apenas, nesse sentido, vim. Eu fui o último filho a chegar, porque eu ainda tive toda a minha formação universitária aí em Recife. Eu me formei pela Católica, meus irmãos mais novos, que são mais dois, já se formaram por aqui, por Portugal. Ah, quer dizer, então, que ainda fez faculdade, muito novo, mas ainda fez faculdade aqui. Fiz faculdade aí. Meu percurso aí é bastante tradicional. Eu estudei no Santa Maria, fiz CPOR, e depois entrei em Direito na Católica. E quando eu tirei a minha cédula profissional, 3 meses depois, eu me mudei. Não vou dizer de maneira definitiva, porque a gente sempre teve uma unidade aí em Recife e uma unidade aqui em Portugal. E eu sempre fui ao Brasil de 3 em 3 meses, passo um mês aí. Esse ano, infelizmente, com a pandemia, não é viável, mas em 2007 em diante, quando eu comecei a exercer mais essa ligação internacional entre o Brasil e Portugal, foi que efetivamente eu fui trazendo esse intercâmbio do escritório de lá para cá e vice-versa. Pois é isso que eu quero saber. A pessoa, então, começa a trabalhar em Portugal. No seu caso, eu gostaria de saber como é que você conseguiu. Eu vou chamar você porque é muito novo, é muito mais novo que eu. Eu vou me dar esse direito de chamar mais novo. Ó, Ana Mendonça falando, tudo bem, vontade de viajar enorme. Ô, Ana, todo mundo com essa vontade. Vamos lá. Aí, veja só, eu queria saber como é que foi seu processo de se tornar um cidadão português. Você foi para aí colocou... Como é que se coloca uma banca de advocacia em Portugal, sendo brasileiro? Esse é o primeiro passo. E como é que se tornou cidadão português? Vamos lá. A minha família veio para cá e obteve autorização de residência porque meus pais tinham vínculos laborais. Eu ainda era menor de 24 anos e, nesse sentido, eu obtive essa autorização de residência inicialmente. Existe um acordo bilateral entre a Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal que permite com que nós possamos nos inscrever. Eu me inscrevi no finalzinho de 2004 e me tornei advogado aqui em janeiro de 2005. Eu tive um percurso completamente linear dentro daquilo que um imigrante pode ter. A minha família inicialmente morava numa cidade interior, que é a Covilhã, onde está a Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior. E com o tempo, com o crescimento do escritório e mesmo o crescimento profissional dos meus pais, a gente fez uma transição para Torres Novas, que é onde meus pais têm a casa. E eu morei lá, inclusive, quando eu me casei. E como o escritório foi crescendo e as demandas são cada vez mais centrais, em 2012 eu me mudei para Lisboa, onde resido desde então no Parque das Nações. E depois de algum tempo de residência,
minha família como um todo solicitou a nacionalidade portuguesa, que foi adquirida já há mais de 10 anos por todos nós. Certo, mas aí no seu caso você teve um antecedente dos pais indo, morando 20 anos, etc e tal. Mas vamos supor que a pessoa não tenha essa história igual a sua dos pais indo. Seja uma pessoa que vá apenas morar em Portugal e comece a morar aí e fique um tempo e depois ela queira a cidadania por estar morando aí. É possível isso? É totalmente viável. Eu sempre digo aos clientes que o melhor formato é fazer sempre da maneira mais legal possível. Então, há diversas formas de se solicitar um visto perante o consulado, e esse visto, quando aceito, você pode vir para Portugal e substituí-lo por uma autorização de residência. Mas, a bem da verdade, a nossa legislação permite que as pessoas já estando aqui consigam se legalizar. É um processo que tem uma formatação um pouco mais complexa, mas também é viável. Existem diversos tipos, o visto de trabalho, o visto de estudante, o visto de profissional liberal, e atualmente muito divulgado o Golden Visa, que é através de investimento. Vai haver uma modificação importante a partir de janeiro de 2021, mas que foi amplamente utilizado pelos brasileiros para obtenção de imóveis aqui. Ele é um visto altamente diferenciado, porque não exige muito tempo das pessoas em Portugal. A grande maioria dos vistos de trabalho o visto de detentor de renda, o visto de investidor, ele é um visto que exige mais tempo aqui. O Golden Visa ele é um visto diferenciado porque ele exige apenas 7 dias no primeiro ano e 14 dias nos anos subsequentes de estadia em Portugal. Isso a depender do tipo de investimento que seja feito. 95%, talvez mais, dos Golden Visa feitos aqui foi vinculativo a imóveis, principalmente imóveis na área residencial de Lisboa e alguns no Porto e em Cascais. Agora, seria de quanto esse investimento? Vamos falar agora concretamente em relação ao investimento. Porque comprar um imóvel teria, por exemplo, um valor do imóvel ou qualquer imóvel. É isso que a gente fica... Porque a gente sabe que tem muito pernambucano que tem imóvel aí. Aí, qualquer um que tiver um imóvel já tem direito ao Golden Visa? Não. O investimento, de uma maneira geral, é um investimento de 500 mil euros líquidos. Você pode comprar um imóvel com valor acima, mas o investimento inicial, de uma maneira geral, tem que ser de 500 mil euros. Se, eventualmente, for para uma área mais afastada, onde o investimento possa cair para 350 mil, ou um imóvel for em ruínas, existem algumas especificidades que esse valor pode cair. E existem outros formatos, o visto o visto por investimento empresarial, o investimento bancário, há várias formatações, muito embora, sem sombra de dúvida, o que mais foi utilizado foi o visto, o Golden Visa pela compra imobiliária. Então, quem compra imóvel em Portugal acima de 500 mil euros consegue o Golden Visa para poder ficar em Portugal. É isso, traduzindo, legalmente traduzindo, é isso? Exatamente. Até o final do ano. A grosso modo, traduzindo. Até o final do ano era no país inteiro. A partir do ano que vem, a gente não sabe se isso ainda vai ter uma alteração, muito em virtude da pandemia e dos efeitos econômicos. Vai ter uma modificação onde a região costeira, a região do Porto e de Lisboa já não vão mais pertencer à modalidade do Golden Visa, vão sair. Vai ser mais um investimento para outras áreas do país, porque, como eu disse, ele foi amplamente utilizado dentro de Lisboa e das cidades mais centrais. Então, o objetivo do governo agora é que haja uma capacidade de investimento em outras localidades do país. Isso é o que está previsto, a princípio, como mudança principal para o ano de 2021. Eu ainda, pessoalmente, gostaria muito que o governo pudesse retroceder, porque realmente foi um investimento maciço que houve de
cerca de mais de 40 nacionalidades no país, entraram mais de 6 bilhões de euros em Portugal através desse programa. Mas há quem fale também e defenda que Portugal ficou com muito, muito turista, né? Muito estrangeiro. E que, assim, aos bairristas portugueses que estão dizendo que Portugal ficou com, assim, se descaracterizou. O que é que você acha de quem defende essa tese? Eu penso de maneira diversa. Eu acho que a globalização, a transformação de Portugal, principalmente de Lisboa, em uma cidade extremamente cosmopolita, foi uma coisa deslumbrante. Eu participei efetivamente de duas crises mundiais já, e os desdobramentos do crescimento pós-crise, principalmente 2014 em diante, houve uma mudança gigantesca na cidade, um aumento de qualidade em tudo. Evidentemente que eu entendo o argumento de quem menciona que houve uma descaracterização ou um aumento de preços dentro do sistema imobiliário, mas o incremento de melhoria na cidade e no país, ele é notório e acho que, inclusive, pelo próprio Brexit, pelos problemas de terrorismo que estão ocorrendo na França, Portugal acabou por se tornar um expoente que vem atraindo não apenas brasileiros, mas as mais diversas nacionalidades mundo afora. Agora, eu queria saber, com relação à questão da a nacionalidade sanguínea, consanguínea. Como é que acontece isso? Se eu sou neta de português, se eu sou bisneto, como é que a pessoa consegue a nacionalidade através da questão sanguínea? Ok, vamos lá. Eu vou falar especificamente da nacionalidade de quem não mora em Portugal. Existem 4 vias que são as principais. Vamos lá, anotando, viu, gente? Com um caderninho aí, porque todo mundo tem um parente português e todo mundo acha que pode conseguir essa nacionalidade, não é isso, doutor Rudi? É verdade, e atualmente ela vem sendo extremamente viável. Eu vou começar a detalhar. Então vamos lá. O formato mais simples é de pai ou mãe para o filho, que é uma nacionalidade direta, objetiva, que tem uma durabilidade média de 6 a 8 meses, pode em alguns locais ser em menos tempo, a depender da capacidade da pessoa de ir para determinadas localidades. A nacionalidade do avô para o neto, que é uma nacionalidade mais lenta, onde você tem que comprovar a ascendência, mas é viável. Hoje, inclusive, o presidente da República promulgou uma alteração na lei de nacionalidade que é importantíssima, porque vai retirar a necessidade de prova de ligação efetiva com a comunidade portuguesa na nacionalidade do neto. Isso é uma coisa que a gente só tem a comemorar, porque vai viabilizar todo e qualquer tipo de nacionalidade de neto ou neta de português. E, inclusive, eu acredito que vai haver uma melhoria nos prazos, porque hoje essa é uma nacionalidade que demora algo em torno de 2 anos e meio a 3 anos. A nacionalidade pelo casamento, que atualmente ela tem uma exigência mínima de 3 anos, mas com essa nova mudança de lei, quem já tiver filhos vai poder solicitar independentemente do prazo. E a nacionalidade que eu considero mais interessante, mais em voga e que acaba por permitir, talvez a todos, talvez até a você, Roberta, ter a nacionalidade portuguesa, que é a nacionalidade pela via de judeus sefarditas. Essa é uma legislação que entrou em vigor em 2015 e que permite, através de uma genealogia onde se comprove que você tem uma ascendência de um judeu sefardita, e aí eu traduzo, o judeu sefardita, ele é o judeu da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha. E com um bom estudo genealógico, os clientes retornam para a gente e a gente consegue validar essa genealogia e viabilizar a nacionalidade portuguesa desses descendentes de judeus sefarditas. De uma maneira geral, é impressionante a qualidade dos estudos genealógicos que vêm sendo concebidos desde 2015. Eu trabalho praticamente com as 2 principais equipes de Portugal e do Brasil, os principais genealogistas
dos dois países, e a gente vem conseguindo, de uma maneira reiterada, desde 2015, a obtenção de centenas, talvez já ultrapassando o milhar em matéria de nacionalidade portuguesa pela via sefardita. E essa tem sido a grande aposta, porque como o vínculo sanguíneo só vai até o neto, quem não tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, precisa efetivamente, ou não é casado com o português, buscar essa viabilidade como judeu sefardita, e isso tem sido amplamente divulgado agora no Brasil, agora em Pernambuco, se tornou uma coisa da agenda brasileira, da família brasileira, e nós estamos tendo a felicidade de conseguir essas nacionalidades para muita gente, Brasil afora. Olha, Arthur entrou aí, finalmente, Arthur BV Câmbio. Estava sentindo sua falta, viu? Doutor Rudi é referência no assunto aqui em Pernambuco. Ele está dando uma aula. Judeu sefardita. Eu quero saber se eu sou, porque agora eu estou curiosa. Eu sei que eu sou alemã, porque Jungmann, que é Jungmann na realidade, é alemão, né? Eu não sei se eu tenho essa... Só se for pelo lado Maciel, porque eu sou Roberta Maciel Jungmann. Agora, pelo lado Jungmann, eu acho que eu não sou, não. Não sei. Isso Tenho que é uma procurar descoberta, isso, né? Isso é uma descoberta que, através de um bom genealogista, você encontra os caminhos. Essa é uma nacionalidade muito interessante, porque você sempre tem duas linhas de pesquisa, a materna e a paterna. Só que quando ela sobe, ela permite colateralidade, ou seja, tio, bisavô, tio, trisavô, tio, tataravô. E abre-se uma grande possibilidade, abre-se uma grande árvore de possibilidades até um encontro. Pernambuco, especificamente, a gente tem conseguido as genealogias principalmente vinculadas a uma senhora chamada Branca Dias e uma outra senhora chamada Brites de Mendes Vasconcelos. Essas são as principais judias sefarditas e onde a gente tem o maior encontro de linhagens no estado de Pernambuco. Em outros estados existem outros nomes e outras pessoas que a gente já tem genealogias completamente definidas. Como é? Repete o nome delas aí para quem quiser anotar. Nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Não, eu as sei, pessoas mas as Branca duas é. Dias e Brites Mendes de Vasconcelos. Quem quiser procurar. Agora, quem quiser procurar o senhor diretamente para saber e tirar as dúvidas, como é que faz? Aí entra lá no Instagram, deixa eu pegar aqui, @CGVK Advogados, é isso, e manda o direct message e pergunta: olha, eu tenho parente assim, assim, assado, eu tenho direito ou não tenho? Eu quero entrar e ver se eu sou judeu sefardita. Eu quero isso. Pode tirar dúvida, o senhor vai lá e responde. Doutor Rudi, eu estou com essa dúvida, como é que eu faço? Fora essa live, que a gente tem muita pergunta ainda para fazer, que ainda tem meia hora de live para a gente saber. Quanto custa morar em Portugal, por exemplo? É caro hoje com esse euro? Vamos lá. Efetivamente, a gente teve uma subida descontrolada. Acho que é uma coisa pontual. Inclusive, eu já li algumas coisas no sentido de que vai haver uma normalização. Mas, para você ter uma ideia, é lógico que existem bolsos e bolsos, tamanhos e tamanhos. Mas o português médio e a família portuguesa, em média, a mulher ganha o salário mínimo de Portugal e o homem ganha aproximadamente um salário mínimo e meio, o que dá... Quanto é o salário mínimo em Portugal 600 euros. 600 euros. Então, a família portuguesa vive, em média, com 1.500 euros, 2.000 euros. Eu acho que, efetivamente, esse é um valor que, dentro de determinadas cidades, ele é completamente inviável. Ele é completamente viável. Em cidades maiores, onde o custo de vida é maior, evidentemente que é necessário ter mais valores. Mas, dentro do parâmetro da realidade portuguesa, isso é a realidade de cerca de 80%, 85%, talvez 90% da população portuguesa. Mas é isso que eu digo. Por Portugal agora ter essa abertura toda, não se tornou uma cidade mais cara. Por exemplo, Paris é uma cidade caríssima. A gente sabe que Paris é uma cidade na Europa caríssima. Aqui no Brasil, São Paulo é uma cidade caríssima. Rio de Janeiro também é uma cidade bem cara, porque quando vira um destino turístico muito forte, a cidade geralmente se torna cara.
Portugal se tornou mais cara por conta disso? O país se tornou mais caro? Imobiliariamente falando, eu acredito que sim, que o mercado imobiliário ele subiu muito em virtude do Golden Visa, que modificou a cara do investimento internacional, e isso modificou o panorama em matéria de preço. Agora, dizer que o custo de vida em Portugal ele aumentou, eu aí já não acho que ele aumentou de forma substancial. Acho que o mercado imobiliário houve um grande incremento e, evidentemente, que isso acaba por repercutir na vida de todas as pessoas, porque todo mundo aqui, de uma maneira geral, compra a casa, não aluga. É completamente viável com o seu rendimento, você solicitar um empréstimo bancário, que no passado, inclusive até 2004, o governo português tinha incentivos onde ele pagava até 50% dos empréstimos. Hoje isso não existe mais, mas é completamente viável, inclusive para os brasileiros, para os estrangeiros, comprarem imóveis aqui e financiarem talvez hoje até 80%, entre 70% e 80% do valor com o imposto de renda brasileiro e, com isso, obter um imóvel, porque sai sempre muito mais barato comprar um imóvel do que alugá-lo. Perguntaram até aqui quanto é para alugar um imóvel em Portugal. Aí depende muito do local e, como você disse agora, não vale nem a pena. É melhor comprar e investindo aos pouquinhos do que, pelo que a gente está vendo, pelo que você falou, do que alugar. Aí como é que eu faço isso? Eu penso, então, em comprar um imóvel em Portugal. Eu sou classe média, normal, não sou rica, sou uma pessoa que quer, mas eu quero comprar um imóvelzinho lá. Como é que eu faço? Então, eu entro em contato com você e digo, não, eu quero um imóvel assim modesto, no máximo um quarto, que fique em torno de que, uma coisa barata que eu possa pagar. Aí como é que eu faço essa procedência para a gente fazer? Enviar o dinheiro, a gente pode enviar via a Boa Viagem Câmbio, não é isso? Perfeitamente. O que Mas como é que eu faço se eu não tenho como ficar indo lá, mas eu quero comprar um imóvel? Aí, via o escritório de advocacia. é possível a gente intermediar essa compra. O que eu digo sempre, de um modo geral, é que primeiro é preciso ter um CPF em Portugal, que a gente chama aqui de número de contribuinte. A gente tem que solicitar esse documento. Num segundo momento, ou em simultâneo, eu recomendo sempre a abertura de uma conta em Portugal para a transferência dos valores e para a É utilização. fácil isso. É Fácil. fácil. A gente consegue abrir diretamente como procurador e também consegue intermediar que o cliente fale diretamente com o banco e essa conta seja aberta. A abertura de conta propriamente dita não é uma coisa problemática e não há uma exigência de CPF. O CPF português é mais para transação imobiliária. Com a conta aberta e querendo o cliente um crédito bancário, ele apresenta o imposto de renda dele, a gente viabiliza o crédito. Enquanto isso, a gente tenta encontrar o imóvel dentro da seleção que ele busca, atendendo o perfil dele, qualquer que seja, inclusive através de indicações de corretores imobiliários, porque nós não podemos atuar na área imobiliária, nós temos um impedimento deontológico, mas fazemos essa recomendação. E encontrando o imóvel, nós podemos proceder à compra, independentemente da presença do cliente, completamente viável por procuração. No primeiro momento, fazemos o que a gente chama de contrato de promessa e compra e venda, onde geralmente se paga 10% do valor do imóvel, e com a escritura, geralmente paga-se a liquidação do restante do imóvel através de um cheque bancário. Com isso, já saímos de lá com a chave na mão e depois vem apenas um desdobramento dessa escritura para a efetivação da propriedade. Aí, então, eu tenho um imóvel lá. Comprei esse imóvel. A partir do momento que eu tenho um imóvel, eu tenho o direito de ir e passar quanto tempo em Portugal? A princípio, 90 dias, mas é sempre possível prorrogar por mais 90 dias e depois prorrogar por mais 90 dias, desde que você comprove efetivamente que tem uma passagem de retorno para o seu país de origem.
Porque o fato de ter um imóvel em Portugal não significa necessariamente que você tenha um visto, uma autorização de residência para morar aqui. Eu tenho vários clientes e amigos que têm imóveis aqui, passam grandes temporadas e fazem justamente isso. Passam 90 dias, 180 dias, no máximo 270 dias e retornam ao país. Então, mas já é um bom tempo. 270 dias é quase um ano, não é? Vamos Exatamente. combinar que é quase um ano. Aí a gente vai, passa quase um ano em Portugal, retorna aqui, aí depois volta de novo. Exatamente. É completamente viável. De uma maneira geral, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, ele, quando a pessoa tem uma propriedade aqui e vem com constância, ele não costuma trazer dores de cabeça ao proprietário. É evidente que há casos e casos e sempre pode haver uma coisa anormal, mas de uma maneira geral é raríssimo de acontecer e Portugal sabe disso, sabe o investimento que muitos brasileiros fizeram aqui e, de uma maneira geral, tem facilitado a presença dessas pessoas que não têm autorização de residência no país, mas que efetivamente tenham um imóvel aqui e aproveitam não apenas Portugal, mas o restante da Europa, porque Portugal é um país extremamente bem localizado dentro da Europa, tanto para você passear pela Europa e também muito utilizado pelos empresários como ponte para a ida para a Ásia. E também aqui é muito bom que do Recife, né, aquela ponta, a gente chega em Portugal rápido, né? 7 horas, é Exato. sempre aquela, vamos dizer, aquela escalinha rápida para a gente chegar na Europa, né? A ponta de entrada para a Europa, para a gente aqui no Recife. É muito legal essa, geograficamente falando, Recife, Portugal, é muito bom. E tem aquele voo da TAP que também facilita para todo mundo. Agora, com relação a essa questão do dinheiro, que a gente sempre fala assim, ai, ter conta no exterior, fica todo mundo meio com medo, parece que é uma coisa meio escusa, que é errado ter conta no exterior. Eu queria que o senhor, como advogado, desmistificasse um pouco isso e falasse sobre essa coisa de ter conta no exterior e que a pessoa pode remeter dinheiro, porque eu já entrevistei Arthur Maia da Boa Viagem Câmbio mais uma vez, e ele falou isso. Não, a pessoa pode mandar dinheiro, não tem problema. Quem tem um filho, quem tem uma pessoa que mora, às vezes tem um parente, uma mãe, quer mandar o dinheiro, não tem problema algum. Não há qualquer mistério. Quem tem uma relação de parentesco, por exemplo, um filho estudando na Europa, um colégio ou uma faculdade atualmente é extremamente comum, inclusive pelos próprios laços de ligação do Enem com Portugal, onde é possível obter vagas aqui. Então, o envio como manutenção de residentes ele é extremamente natural. E o envio de pessoas que têm contas aqui de si mesmo para si mesmo, ele é um envio completamente natural, não há qualquer tipo de empecilho. A única recomendação que a gente faz é quem tem conta bancária no exterior e é residente fiscal no Brasil, precisa declarar a existência dessa conta e desses valores. Nada mais do que isso. Outros casos aí já seriam mais elaborados, para quem mudou a residência fiscal e trouxe, você só pode ter uma residência fiscal, que é onde você mora tecnicamente mais de 184 dias. Se você muda a residência fiscal para cá, aí você tem que declarar imposto de renda aqui. Se você efetivamente abre uma atividade econômica perante as finanças, a Receita Federal daqui, e você passa a ter que tributar de alguma forma, você tem que entregar o imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, a gente tem o IVA também, mas isso aí já são mais pormenores de pessoas que têm atividades abertas aqui ou que efetivamente modificaram a residência fiscal para Portugal ou para outro país, muitas vezes. Mas para quem efetivamente só envia dinheiro ou tem uma conta aberta, problema nenhum, basta quem tem essa conta declarar no imposto de renda do Brasil os valores e a conta e operacionalizá-la sem problema algum. Não tem problema, então. Agora, por exemplo, quem quer trabalhar aqui em Portugal, eu vou dar um exemplo concreto de um conhecido nosso. Por exemplo, o doutor Sábio Cardoso, que é meu nutrólogo e é o seu também conhecido. Ele pensa em trabalhar em Portugal e atender. Aí, num caso específico desse, que a pessoa fica lá e cá, ele tem que ter dois impostos de renda, um aqui e outro lá.
Sim, nesse caso, Sávio, inclusive, é meu nutrólogo, é meu amigo. Efetivamente, nós recentemente revalidamos o diploma de medicina dele aqui em Portugal. E aí, uma coisa específica, não é? É possível revalidar os diplomas brasileiros em Portugal e exercer a profissão. E até mesmo, para quem não tem uma nacionalidade, buscar uma autorização de residência como profissional liberal em Portugal e exercer. E em exercendo, tendo atividade aberta, evidentemente vai ter que se pagar imposto aqui. A recomendação é exatamente essa. A atividade aberta aqui, ela a princípio vai gerar um imposto de renda local. Depois, em teoria, esses impostos de renda do Brasil e de Portugal, eles se cruzam para não haver uma bitributação. E aí há um encontro de contas para justamente haver uma devolução, se for o caso, de valores que, porventura, venham a ser sobretaxados. Aí já é uma coisa bem mais complexa. Aí é muito complicado. Aí é caso específico. Vamos dizer, Exato. como se diz na justiça, é caso específico, a gente não vai julgar. Vamos deixar para depois. Agora, eu quero saber, por exemplo, eu estou indo para Portugal agora, nessa época de pandemia. É difícil, tá difícil, porque estava todo mundo indo e conseguindo muito facilmente trabalho, tal. Agora complicou mais nessa época. Tá bem difícil de ir e conseguir um trabalho, porque eu tinha amigos jornalistas, o pessoal, principalmente nessa área de comunicação, estava se dando muito bem, todo mundo indo, a turma mais jovem, principalmente. Olha aí, meu abraço, Roberto e Rúlio Augusto Coutinho. Deputado, lhe liguei hoje, um beijo melhor. O deputado está com ele Tá está com com Covid. Covid. Um grande É, amigo. é um grande amigo meu também. Aí, como é que fica essa situação? Como é que está a situação agora, Então, doutor Rude? Para conseguir ficou emprego, está mais efetivamente difícil? Como é que está a situação em Portugal nesse exato momento, com essa pandemia? efetivamente ficou tudo mais difícil, inclusive o próprio acesso a Portugal. Atualmente, os brasileiros não têm conseguindo vir. A grande maioria das pessoas que vêm é porque tem dupla nacionalidade europeia, qualquer uma delas, portuguesa, italiana, espanhola, ou são cônjuges de cidadãos europeus, mas o brasileiro, para vir para cá, ele está encontrando barreiras em virtude dessa pandemia. Houve, efetivamente, uma afetação econômica, eu acredito que globalmente o impacto existe, mas, por outro lado, existem áreas onde houve um incremento. O mundo digital, ele aumentou, ele teve uma grande expansão. Já desde o ano passado, muitas empresas portuguesas vêm procurando pessoas da área de TI e trazendo essas pessoas para trabalhar aqui. E, efetivamente, uma coisa que a gente já faz desde 2007, que é até o exemplo de Dr. Sávio, as pessoas da área de saúde, e aí estamos falando de linguagens universais, as pessoas de TI, as pessoas da área de saúde falam línguas universais. E há um incremento em uma procura mais elevada, possibilidade de empregabilidade real. Inclusive, eu tenho amigos e clientes que já efetivamente se mudaram para cá, que são dessas áreas. De outras áreas, o turismo efetivamente foi muito comprometido e essa repercussão, enquanto a gente tiver a pandemia, a área de aviação, a área de turismo, a própria área de restauração, há um declínio econômico claro que a gente acredita que com a vacina, isso vai voltar. Eu acredito até que vai haver um retorno muito mais rápido do que o esperado, se a gente comparar, por exemplo, com a crise de 2008, porque na hora que houver essa vacina, eu acho que a gente vai ter uma normalização gradual, bem mais acelerada do que a de uma crise econômica real, porque essa é uma crise econômica advinda de um impedimento. E na hora que esse impedimento acabar, eu acredito que a retomada ela é muito grande. É uma crise sanitária, vamos dizer assim, não é uma crise econômica, é uma crise sanitária, né? Vamos dizer. Exatamente.
Agora, como é que está Portugal hoje? As pessoas estão indo para a rua, os restaurantes estão funcionando, o lockdown voltou, como é que está? Porque a gente sabe, a gente tem visto aqui na televisão que a França realmente vai instituir um lockdown de novo. Viena, a gente viu por conta desses atentados todos que ia instituir o lockdown também a partir de hoje. Madrid também está bem restrito, mas Portugal a gente tem ouvido pouco na televisão aqui. Como é que está a situação de Portugal como um todo, e especialmente de Lisboa, que é a capital? Nós tivemos um incremento muito grande, eu acredito que muito advindo da época do ano. O frio trouxe essa doença de maneira muito forte para todos os países acima da linha do Equador. Portugal, não diferentemente de outros países, teve um incremento muito grande. Nós chegamos já a ter 4.600 casos por dia. Atualmente, temos cerca de 0,5% da população doente ao mesmo tempo. E a grande dificuldade que a gente tem é a dificuldade de todos os países, a manutenção do Sistema Nacional de Saúde, viabilizando para toda a população. Não temos efetivamente uma certeza de segundo lockdown. Fala-se em segundo lockdown para os primeiros 15 dias do mês de dezembro, mas vai tudo depender das medidas que foram recentemente colocadas aqui. Nós voltamos a ter medidas mais apertadas, os estabelecimentos comerciais têm que fechar mais cedo, mas tudo continua completamente operacional. Você consegue ir a um shopping center, você consegue jantar fora. Existe uma limitação de mesas, uma limitação de pessoas que podem estar juntas. Evidentemente que não é permitido a realização de eventos de maior porte e as medidas têm sido pensadas diante do enfrentamento, do número de casos, do número de mortes que a gente vem tendo. E, inclusive, do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro, nós ficamos com um impedimento de deslocamento entre concelhos, deslocamento entre cidades. Não era um impedimento pleno, as pessoas com autorização poderiam se deslocar, mas o que tem havido aqui é um pedido cada vez mais expresso de dever cívico, de distanciamento social, que, de uma maneira ou de outra, vem acontecendo e a gente vai vendo os resultados nos números da doença. Agora aqui não, aqui o pessoal tá solto, tá tendo eventos, shows, quer dizer, dizem que está proibido, mas a gente vê que está acontecendo todo dia, e aqui a situação, eu acho que por conta da eleição também o pessoal está liberando geral, e a gente não... Embora o TRE tenha não permitido mais eventos políticos, comícios, o TRE é de Pernambuco, especificamente, mas a gente tem visto que eles continuam fazendo os eventos. E eu me digo, para quem tem filhos, como é que se matricula em Portugal? Quem vai para Portugal, aí chega aí, quer morar aí, quem tem filhos, como é que faz? Num primeiro instante, vamos supor, essa pessoa que comprou um apartamento, ficou aí vai passar esses 270 dias, ele consegue matricular os filhos, ele consegue fazer com que o filho fique estudando aí e volte para o Brasil nos 3 meses de férias. É possível isso, doutor Rudy? É possível, certamente não é o recomendável, mas como nós temos uma proteção estatal muito grande, existe uma obrigação das crianças em idade escolar estarem inscritas em uma escola básica, uma escola secundária, ou o que quer que seja. Então, dentro do período escolar, mesmo a pessoa não tendo uma autorização de residência no país, é possível inscrevê-la dentro do sistema público educacional, tá certo? E aí trago um incremento que Portugal tem escolas privadas internacionais da mais elevada qualidade, principalmente em Cascais e em Lisboa. Mas é possível entrar dentro do ensino público, tá certo? Independentemente de qualquer coisa. Talvez não seja tão fácil, num primeiro momento, você conseguir matricular o seu filho naquela escola que você quer. Eu dou sempre o exemplo do meu bairro. Eu moro no Parque das Nações, a ESP.
E nós, inclusive, tivemos amigos que se mudaram para cá e tem um colégio do bairro que é tido como um colégio da mais alta qualidade. Essas pessoas não conseguiram imediatamente colocar os filhos nessa escola, mas lhes foi dito que com 1 ano de residência no bairro seria possível a migração dessas crianças para essa escola. Então, assim, essa impressão que você vai conseguir colocar o seu filho naquela escola que você quer, isso não é, principalmente dentro do sistema público, pode não ser uma realidade. Você precisa de algum tempo até conseguir colocar o filho na escola. Existe uma preferência para quem mora no bairro. Então, a escola pública, ela tem que dar uma preferência às crianças que residem no bairro. De uma maneira geral, os portugueses às vezes até mudam o responsável educacional, colocam um tio ou um familiar que more naquele bairro para poder colocar a criança em uma determinada escola. Isso acontece aqui, é uma realidade. Mas o que eu posso dizer, meu irmão mais novo, inclusive, estudou a vida inteira em escola pública e depois foi aprovado numa excelente faculdade de administração, tendo estudado a vida inteira num colégio público aqui em Portugal, na Covilhã especificamente. Então, quer dizer que a escola pública aí não é como a escola pública no Brasil, que a gente aqui, ninguém, vamos supor, de classe média, tal, estuda na escola pública. Aqui, a gente sabe que a escola pública é uma realidade que fica realmente para, infelizmente, para, né, um pessoal sem, vamos dizer assim, eu não quero usar um termo para não me comprometer ou não dizer errado, mas é uma raridade. Você vê uma pessoa assim, classe média não estuda. Quem estuda que não tem condições realmente de colocar, né? Ninguém coloca. E é pelo que eu estou vendo em Portugal, não. Escola pública é uma realidade da classe média. É uma realidade da classe média portuguesa, com certeza absoluta. Agora, evidentemente que há escolas e escolas. Nós também temos bairros problemáticos em grandes cidades, tá certo? Mas nós temos aqui uma coisa chamada ranking das escolas. E esse ranking você vai encontrar possivelmente dentro das 20 escolas que são consideradas as melhores do país, você vai encontrar escolas públicas, tá certo? Eu dou esse exemplo do meu irmão. Nós tínhamos uma vizinha cuja filha tinha mais ou menos a mesma idade, que foi aprovada em medicina, estudou a vida inteira num colégio público e foi aluna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, advinda de uma escola pública. E até de uma maneira geral, eu não posso dizer isso de maneira plena, até porque eu não tenho filhos, mas até muito pouco tempo, os melhores classificados a nível de vestibular, que aqui tem outro nome, muita gente vinha das escolas públicas. Evidentemente que vem gente de todo lado, mas há um nivelamento entre a escola pública e a escola particular. Isso com certeza. Mas vamos supor, se eu imigrar para Portugal com meus filhos, vamos supor, eles foram em época de colégio ainda. Então, eu quiser pagar o colégio, eu consigo. Se for escola particular, não tem problema. Posso matricular numa boa. Consegue. Há várias escolas em várias localidades. Eu, por acaso, atualmente, estou pesquisando isso para uma sobrinha que pretende, a minha cunhada possivelmente vem residir aqui, e a gente está procurando escola para minha sobrinha, e existem escolas, tanto públicas quanto privadas, e as privadas, evidentemente, que é mais fácil você efetivamente colocar o seu filho, matriculá-lo. Então, se eu resolver morar e tiver com filho, eu devo procurar, se tiver condições financeiras, claro, na privada eu vou conseguir mais facilmente. Isso. Você vai conseguir mais facilmente colocar o seu filho numa escola específica do que se você for buscar a escola do seu bairro pública. Isso, com certeza. É muito mais fácil colocar um filho na escola privada do que na escola pública. Inclusive, há muitos brasileiros que preferem ter os filhos em escolas internacionais, onde você tem um ensino em língua inglesa, em língua francesa, em alemão. Há diversas escolas internacionais nesse sentido.
Certo. Agora eu queria o seguinte, perguntou se essas escolas como é que funcionam da forma geral, mas eu queria saber o seguinte, eu queria ir para Portugal, certo? Aí eu não sou médico, como o doutor Sávio, nessa fase que diz que é muito importante, nem sou da área de TI. Qual seria a outra área que está bombando, que eu pudesse realmente me enquadrar aí em Portugal? Eu sei que estamos na pandemia, mas vamos supor que passasse, chegou a vacina. Eu quero morar em Portugal pela qualidade de vida. Qual seria outra área boa? Além da advocacia, pelo que eu estou vendo, né? Que a advocacia aí também é bom. A advocacia aqui, o que eu posso lhe dizer é que 10% dos advogados de Lisboa são brasileiros. É Que um número grande. é um número expressivo. Eu acho que o que eu posso dizer pessoalmente é que a advocacia é carteira. Então, você precisa construir uma carteira. Isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Eu acredito que um setor que vai voltar, vinculado ao turismo, vai voltar com muita força, é o setor da construção civil, que ele ainda não parou aqui. Então, há muita gente investindo em transformações de imóveis, o que a gente chama de retrofit, para colocação de aluguel de médio prazo ou de curta duração, que é o que a gente chama de short renting, que as pessoas chamam aí no Brasil comumente de Airbnb. É um formato de negócio que foi amplamente utilizado e eu acredito que com o retorno da normalidade, ele gradualmente ou até rapidamente ele vai se reerguer. O mercado imobiliário português ele tem sido extremamente capaz de ir mais além. E tanto na área da construção de raiz, como na área da transformação, da retrofitagem, e no aluguel de média, longa duração, como de curta duração, eu acho que essa é uma aposta no país. Evidentemente que as cidades maiores têm maior visibilidade. Vocês estão sentindo muita falta dos brasileiros nas ruas, nos locais, porque eu entrevistei aqui uma amiga minha que mora em Nova York e ela é do Manhattan Connection, ela é produtora do Manhattan Connection e é jornalista ela. E ela faz publicitária na realidade, mas ela atua como jornalista praticamente. E ela diz que está sentindo muita falta não só dos estrangeiros, como dos brasileiros de Nova York. E eu acredito que você deve estar sentindo também dos brasileiros aí em Portugal, porque acaba que a gente ia muito para aí, né? Está sentindo falta do brasileiro? Com certeza, isso é inegável e até pessoalmente falando, como a gente sempre tem uma ponte aérea, literalmente, com Recife e com vários. A TAP tem 12 voos diários com 12 cidades do Brasil. Então, o fluxo de brasileiros que chegava aqui diariamente é extremamente elevado. E certamente a alegria advinda, porque o povo brasileiro é um povo muito alegre, ela se nota no nosso dia a dia. Eu, especificamente, acho que desde o dia 13 de março, quando a pandemia efetivou-se aqui em Portugal, a gente tem sido muito zeloso em matéria de distanciamento social. Para lhe ser muito sincero, nós efetivamente só fizemos um curto período de férias de verão no Algarve, onde houve aí um reencontro de pessoas quando a contaminação estava muito baixa e um pouco mais do que isso. Hoje é uma coisa até que eu digo à minha esposa, como a gente representa centenas de pessoas, eu tenho me tornado uma pessoa extremamente sacerdotal, do trabalho para casa e tendo o maior cuidado do mundo para efetivamente não ter o Covid e não ter problemas com isso. Mas na rua se sente, houve uma diminuição imensa e o mercado do turismo ele foi extremamente abalado. Inclusive, representa praticamente 30% da economia portuguesa. 30% da economia portuguesa, que coisa impressionante, né? Realmente, vocês são realmente bem disciplinados. Eu estou impressionada, porque aqui
Aqui eu tá um liberou geral que eu estou muito impressionada. A diferença, você falando, parece que a gente está em duas realidades paralelas. Porque aqui tem show, o pessoal vai para a praia, todo mundo na praia tomando banho, as praias lotadas. Eu não sei se você tem visto, acompanhado, deve acompanhar, né? E ver que é uma realidade paralela. Aqui parece que não tem mais, as pessoas sabem que tem, mas fingem que não tem, entendeu? E fica por isso. Mas eu queria, a gente tá chegando ao final da live, né? Faltam 6 minutinhos, falta pouco tempo. André Farias, querido Rude, olha André Farias aí falando. O Chiado está vazio, já não tem toda aquela agitação. Eu imagino, o Chiado vazio, seus brasileiros fazendo as farras de madrugada lá, todo mundo, e fora os brasileiros, todo mundo que vai curtir, né? O povo aqui sem usar máscara, o povo aqui esqueceu já de tudo. Olha o Simone Corte Real rindo. É todo mundo rindo mesmo, tem que rir, porque não tem mais como chorar, não. Outra coisa que eu queria dizer é agradecer a Copergás, que eu esqueci de agradecer no começo, que é que apoia nossas lives, nosso RJ Entrevista aqui toda semana com a pessoa. Hoje recebendo o Dr. Rude Kisner, tio do meu amigo Eduardo Kisner, que estudou comigo. A Copergás que leva gás para 28 municípios do estado de Pernambuco. É muito importante dizer isso, porque é muito legal a gente ter um apoio para poder fazer essas lives com pessoas assim tão especiais como o Dr. Rude, que tem sido tão brilhante e é uma pessoa tão querida. Quando eu falei, eu fiquei tão encantada, como todo mundo gosta dele, como ele é um profissional tão jovem, tão competente, sabe de tudo essas transações. Quem quiser enviar dinheiro para Portugal, quem quiser comprar um imóvel em Portugal, precisa de um apoio lá, um apoio jurídico. Esse apoio jurídico é tão importante. E, além de tudo, além do apoio jurídico, o que eu acho interessante é o apoio pessoal, porque todo mundo fala. Dr. Rude é um cara, gente boa. É uma pessoa amiga do bem. Isso é que eu acho legal, porque é legal a gente ser um bom profissional, é. É maravilhoso, é. Mas todo mundo lhe elogiou. Foi assim, uma coisa impressionante. Todo mundo mandando, ele é meu advogado, ele é muito legal, ele é muito legal. Então, eu acho legal a gente saber disso, sabe? Porque é muito bom a gente saber que a gente é um bom profissional, mas é muito bom a gente saber que a gente é uma boa pessoa e querido pelos outros. Então, eu quero saber o seguinte, a gente tem 4 minutinhos, porque a live, quando chega na hora, cai. Tassiana Bravo, cidadania, Tassi, já falei que você tem, viu? E dizer, querendo saber quais são os serviços, vou repetir aqui, CGVK Advogados, quem quiser, dá um arrobinha lá, @CGVK Advogados, para resolver todos os seus problemas, se você vai querer nacionalidade portuguesa, se você vai querer peraí, como é o Visa Car, como é o nome do Green Car, Golden não. Visa. Golden Visa para não errar. Bom, diga os serviços que o CGVK Advogados presta. O que é que a gente pode fazer se quiser para Portugal? Eu, se quiser procurar meu parentesco lá em português, eu sei que alemão eu tenho, mas aí... E se eu quiser minha cidadania alemã, você não consegue não, para mim? A gente consegue intermediar. Temos parceiros em toda a Europa. Tá vendo? Eu vou procurar a minha alemã, porque alemão eu sei que eu tenho. Aí, isso eu quero procurar, minha cidadania alemã, que é mais, eu acho que vai ser mais fácil. A alemã eu sei que é certeza. Eu acho que a sua nacionalidade pela via de judeu-sefardita acabará por ser viável e talvez até mais fácil que uma nacionalidade pela via alemã. Tenho quase certeza absoluta disso. É uma questão da gente fazer uma pesquisa. Então, pronto. Já vou botar nas suas mãos, viu? Já vou botar nas suas mãos essa incumbência. Mas vamos lá, 2 minutinhos para falar. Primeiro de tudo, agradecer profundamente a si, Roberta, agradecer a minha equipe, a CGVK Advogados, a nossa equipe que trabalha a nossa publicidade, a melhor.com, tá certo? Agradecer principalmente a minha esposa, que tem sido incansável, e meus sócios, e todos aqueles que, de alguma forma, o nosso trabalho pôde trazer algum direito, alguma alegria. Eu digo sempre que, graças a Deus, eu trabalho com alegria, conseguindo essas nacionalidades, trazendo a viabilidade de se conseguir trazer a profissão, a revalidação da profissão em Portugal, a compra de um imóvel em Portugal, a própria transição gradual
que é a que eu mais recomendo, a transição pensada para quem quer efetivamente morar aqui, quer seja pela via da nacionalidade, quer seja pela via de uma autorização de residência por visto de trabalho, por Golden Visa, pela compra de um imóvel, que são as coisas que a gente faz com mais constância, a revalidação de diploma, e vários diplomas são possíveis de revalidação aqui. Tudo aquilo que é de ligação entre Brasil e Portugal é uma coisa que a gente acaba por trabalhar. Efetivamente, eu acho que a confiança é a base de tudo, e pessoalmente falando, o que eu tento sempre trazer ao meu cliente é assertividade, celeridade processual e a viabilização da concretização daquele direito que ele busca, do objetivo específico e pessoal de cada pessoa. E todas as vezes que a gente consegue a obtenção de um direito para um cliente, isso me traz uma alegria, uma energia, uma motivação imensa. Então, eu agradeço ao seu patrocinador, a Copergás, eu agradeço a oportunidade que você, Roberta Jungmann, me deu. Foi um prazer. A CGVK Advogados, através do nosso site, vocês conseguem entrar em contato conosco, tem inclusive meus telefones pessoais, toda e qualquer pessoa consegue falar comigo diretamente pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, e certamente, facilmente, você vai conseguir, através dos meios da internet, falar comigo diretamente. E, para mim, é uma satisfação imensa a oportunidade que você me proporcionou. Doutor Rudy, boa noite, muito obrigada. Eu tenho que, senão a live vai cair, tem que gravar essa live. A live vai ficar gravada aqui, viu? Todo mundo que quiser assistir depois pode tirar as dúvidas. Um beijo, tchau, adorei lhe conhecer. Prazer enorme. Tchau, tchau. Prazer todo meu. Tchau, tchau.